Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero falar sobre arquitetura peer-to-peer. Vamos começar com uma breve introdução explicando a importância da arquitetura de aplicação para a internet. Depois vamos falar sobre a arquitetura cliente-servidor para contrastá-la com a arquitetura peer-to-peer. Vamos ver um estudo de caso, o aplicativo Skype. E, finalmente, vamos falar sobre Network Address Translation, ou simplesmente NAT. Os aplicativos são a razão de ser das redes de computadores e grandes impulsionadores do sucesso da internet. A internet, através dos aplicativos, tornou-se elemento essencial das atividades diárias das pessoas, nas casas, nas repartições públicas, nas escolas e nas empresas. A comunicação para um aplicativo de rede ocorre entre sistemas fins, na camada 5 de aplicação. Um protocolo da camada de aplicação, como o HTTP, é distribuído por vários sistemas fins para viabilizar a troca de pacotes de informações, nesse contexto denominados mensagens. Os aplicativos rodam em sistemas fins hospedeiros e não em roteadores, e se comunicam através de dois tipos de arquitetura: cliente-servidor ou peer-to-peer. A arquitetura em camadas permite dividir uma estrutura grande e complexa como a internet em subsistemas, nos quais cada camada oferece um modelo de serviço para a camada de cima. As camadas 1, 2 e 3 constituem áreas de atuação quase que exclusivas do sistema do host, com muito pouco ou quase nenhum espaço de intervenção do usuário. As camadas 4 e 5 oferecem oportunidades de atuação do usuário. Praticamente inúmeras variações de arquiteturas de aplicação podem ser propostas na forma de aplicativos de rede. Na arquitetura cliente-servidor, há um host permanente que presta serviços aos clientes. Ele tem como endereço um IP permanente, mas quando o número de usuários aumenta muito, aparece o problema de escalabilidade. Uma solução prática é clusters de servidores em data centers. O Google, por exemplo, tem mais de 50 data centers espalhados pelo mundo. Cada data center possui milhares ou dezenas de milhares de servidores trabalhando em paralelo. Por outro lado, há os clientes que se comunicam com o servidor. Podem se conectar de forma intermitente ou permanente, podem ter endereço IP dinâmico, ou seja, cada vez que se conectam à internet, o seu provedor pode atribuir a esse usuário um IP distinto. Os clientes não se comunicam entre si. Exemplos de arquitetura cliente-servidor são o Google, o Amazon, eBay, Yahoo, Gmail, Facebook, YouTube, entre outros. Já na arquitetura peer-to-peer pura, não há necessidade de um servidor permanente. Os hosts podem ser arbitrários, conhecidos como peers, e se comunicam diretamente entre si. Peers se comunicam de forma intermitente e mudam seu endereço IP. A arquitetura peer-to-peer é altamente escalável, porém apresenta problemas de gerenciamento da informação de controle na medida em que cresce. Exemplos da arquitetura peer-to-peer pura ou híbrida é o BitTorrent, o Emule, GNutella, Xunlei, Skype, PPStream, entre outros. A arquitetura peer-to-peer tem enfrentado três desafios.
ISP amigável. A maioria dos ISPs residenciais, ou seja, modem a cabo e DSL, foram dimensionados para uso assimétrico da largura de banda, com maior capacidade de download do que de upload. Segurança. Pela sua natureza distribuída e aberta, aplicativos peer-to-peer podem trazer riscos de segurança. Incentivos. O sucesso de um aplicativo peer-to-peer depende da disposição de usuários de oferecer largura de banda e armazenamento próprios para a comunidade. Alguns aplicativos apresentam uma arquitetura híbrida de cliente-servidor e peer-to-peer. É o caso, por exemplo, do aplicativo Skype, que emprega a técnica de Voice over IP ou VoIP. Embora seja um aplicativo peer-to-peer, ele tem um servidor centralizado que é responsável por encontrar os IPs dos participantes remotos. Mas, com relação à conexão cliente-cliente, ela ocorre diretamente, não passa pelo servidor. Outro exemplo são os aplicativos de mensagem instantânea, ou bate-papo, ou chatting, entre dois usuários. É outro aplicativo peer-to-peer, mas tem um serviço centralizado. O papel desse servidor é detectar ou localizar a presença do cliente. O usuário registra seu endereço IP com o servidor central ao se conectar online. O usuário estabelece contato com o servidor central para encontrar os endereços IPs de outros conhecidos também. Em sistemas computacionais, é importante entender a comunicação entre processos. Processo é um programa do sistema operacional rodando em um host. Dentro do mesmo host, ou seja, dentro do mesmo hospedeiro, dois processos se comunicam usando o Inter-Process Communications, definida pelo sistema operacional do host. Processos em diferentes hosts se comunicam trocando mensagens. Vamos falar em processo do cliente, que é o processo que inicia a comunicação, e processo do servidor é o processo que espera ser contatado. Mas lembre-se, aplicativos com arquitetura peer-to-peer mantêm a terminologia processo do cliente para a máquina que faz uma solicitação e processo do servidor para a máquina que atende à solicitação. Um processo envia ou recebe mensagens através de um socket. Um processo é análogo a uma casa e um socket é análogo a uma porta. O processo que está enviando coloca a mensagem da porta para fora. O processo que está enviando depende da infraestrutura de transporte do outro lado da porta para despachar a mensagem para o socket do processo que está recebendo a mensagem. Há dois sockets envolvidos, um de cada lado. Vamos comparar a distribuição de arquivos nas arquiteturas servidor-cliente e peer-to-peer. Quanto tempo é preciso para um servidor distribuir determinado arquivo a cada um dos N peers? Suponha que haja um arquivo de tamanho F e que o S seja a largura de banda do servidor para enviar arquivos, o I seja a largura de banda do peer I para enviar arquivos e DI seja a largura de banda do peer I para fazer downloads. Suponha também que haja uma rede com largura de banda abundante, ou seja, suponha que o gargalo desse modelo de comunicação não seja essa rede genérica, e sim um dos canais ou do servidor ou
dos usuários clientes. Na arquitetura cliente-servidor, o servidor envia N cópias sequencialmente. Para isso, ele vai precisar de um tempo igual a N vezes F, que é o tamanho do arquivo, dividido por US, que é a sua largura de banda para fazer uploads. O cliente I precisa de um tempo F sobre DI para fazer o download. Em outras palavras, o tempo de distribuição dessas N cópias vai ser limitado ou pela largura de banda do servidor ou pela largura de banda do peer mais lento. Mais precisamente, o tempo para distribuir o arquivo F aos N clientes usando a abordagem cliente-servidor vai ser o seguinte: o pior tempo ou do servidor, que é N vezes F dividido por US, ou o pior tempo de um dos clientes que tem a largura de banda de download mais fraca de todas. Na arquitetura peer-to-peer, o servidor precisa enviar uma única cópia do arquivo F, portanto, o tempo do servidor vai ser F sobre a sua largura de banda. O cliente I gasta o tempo F sobre DI, que é sua largura de banda para fazer download. No conjunto, como há N clientes, N vezes F bits precisam ser baixados, ou seja, agregados. A taxa de envio mais rápida possível seria US, que é a largura do servidor, mais o somatório da largura de banda de todos os clientes. Suponha que tão logo um peer receba um bit, ele já consiga repassar esse bit aos seus vizinhos. Mais especificamente, o gargalo desse modelo vai estar num desses fatores. Ou vai ser o tempo do servidor, que é F sobre o S, é muito pequeno, é uma única cópia do arquivo F, ou então vai ser o gargalo do cliente que tem a pior largura de banda, ou seja, F sobre a menor largura de banda D, ou então vai ser no conjunto N clientes vezes F, que é o tamanho do arquivo, dividido por US mais o somatório da largura de banda de todos os clientes. Note que agora, na medida em que essa parcela, o agregado de bits, cresce, por outro lado, a capacidade para distribuir esses bits também cresce. Para efeito de simulação, vamos considerar que a taxa de upload do cliente seja U e que F sobre U corresponda a 1 hora. O S, ou seja, a largura de banda do servidor, é 10 vezes maior que a largura de banda do cliente. Nesse contexto, o tempo de distribuição de arquivos na arquitetura cliente-servidor cresce linearmente com o número N de peers, forçando o proprietário a investir em servidores cada vez maiores. Na arquitetura peer-to-peer, cada novo peer que se conecta também participa da tarefa de distribuição das cópias aos demais participantes.